irmãos, eu soube que vocês têm divisões, e agora eu soube que tem briga. Então há uma escalada aqui. É bom que você tenha gente que sirva de referencial para você. A questão é quando você chega ao ponto, acredito que exista no meio evangélico, alguns dizem que existe, quando chega ao ponto da idolatria. Idolatria é muito forte, né? Eu não gosto de usar esse termo. Tem gente que idolatra pregador dentro do meio evangélico. O que existe é que tem muitos cristãos que escolhem um determinado pregador, um determinado teólogo, e só escutam o que ele diz e aquilo que ele referenda. E não está aberto para escutar, de repente, uma outra opinião, ou escutar de uma outra maneira, ou um outro homem de Deus que pensa, talvez, de uma maneira distinta, não é? Aqui, ofereceremos ensinamentos claros e diretos, baseados nas Escrituras, para ajudar a moldar uma vida cristã centrada em Cristo e nos princípios reformados. Confira a pregação a seguir e seja edificado. Na divisão, eu estou de um lado e você está do outro. Estamos divididos, não tem acordo, não tem conversa. E a terceira coisa, no final do verso 10, ele diz: pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. O que Paulo está querendo aqui não é uniformidade. Uniformidade é aquilo que eu aprendi no Exército. No Exército, quando eu fiz o serviço militar, todos nós recebíamos o mesmo coturno, a mesma farda, o mesmo cap, recebíamos o mesmo tipo de arma e a gente tinha que marchar tudo direitinho. Então, tanto é que o nome do exercício que a gente fazia era Ordem Unida. E se alguém não marchasse direitinho de acordo com as ordens do cabo ou do tenente lá, então ia pagar, né? Marinheiro ou qualquer outra coisa lá, uma série de exercícios e tudo mais. Aquilo ali é uniformidade. Mas existe uma diferença entre uniformidade e unidade. Nós podemos discordar em uma série de coisas, mas ainda estarmos juntos, ainda estarmos unidos. O problema da igreja de Corinto é que essas divisões, esse desacordo com relação a essas questões secundárias, estavam prestes a precipitar, provocar um racha na igreja, uma separação. A igreja ia rachar, ia sair um grupo para um lado, fundar a igreja batista de Paulo, outro ia formar a igreja presbiteriana de Apolo, outro ia formar a igreja pentecostal de Cristo, e por aí vai, né? Então isso estava prestes a acontecer, por isso Paulo faz esse apelo. E ele faz o apelo da maneira mais dramática possível. Ele diz aqui: peço. Na verdade, no grego é mais forte, né? Eu peço encarecidamente, eu rogo a vocês. E, como eu disse, ele podia ordenar, mas ele prefere o caminho do convencimento. Eu apelo a vocês, eu peço a vocês, e ele acrescenta: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para mostrar a gravidade do assunto e a seriedade do que ele está dizendo. Aqui Paulo traz Cristo como testemunha daquilo que ele vai dizer. Olha, eu vou pedir a vocês em nome do Senhor Jesus, ou seja, eu invoco a presença do Senhor Jesus nisso que eu vou dizer para vocês agora. Tão séria era a questão. Infelizmente, a gente não percebe essa seriedade até tarde demais. Eu não estou aqui dizendo que a gente deve sacrificar a verdade no altar da unidade, porque às vezes, para manter a unidade, as pessoas sacrificam a verdade. Não, a verdade está acima da unidade, porque só pode haver verdadeira unidade se houver uma verdade que nos una, se nós crermos nas mesmas coisas, nas coisas fundamentais. Então, eu não estou aqui dizendo que a unidade da igreja tem que ser preservada a qualquer custo. Eu estou só dizendo que a gente se divide onde não deveria dividir e a gente se une onde não deveria se unir. Os coríntios estavam divididos com relação aos pregadores, quem eram os melhores, mas na hora de expulsar um membro da igreja que estava cometendo imoralidade, eles não expulsaram. Se uniram onde não deveria unir e se dividiram onde não deveria se dividir. Esse é um espírito mundano que entra na igreja. Paulo apela para que haja unidade na igreja, que é a oração do Senhor Jesus em João 17. Ele ora para que nós sejamos um. E é claro, essa unidade, ela está baseada na verdade, ela está baseada no verdadeiro conhecimento de Deus. Existem diferenças históricas entre os cristãos.
com relação à forma de batismo, com relação ao governo da igreja, com relação a dons espirituais, com relação a uma série de outras coisas, relação do governo da igreja com o Estado. Entretanto, nenhuma dessas coisas ela é tão fatal ou vital que me impeça de ter comunhão com um irmão que é batista, que é assembleiano, um verdadeiro irmão em Cristo, que crê em Jesus como eu creio, e que professa Jesus Cristo como eu professo. Então esse é o ponto aqui. A igreja está prestes a se dividir em cima de questões absolutamente secundárias. E o apóstolo Paulo então faz esse apelo veemente à igreja de Corinto para que ela não prossiga. A causa do apelo, ele diz de onde teve a informação. E aqui a gente percebe o apóstolo Paulo sendo bastante transparente. Ele está dizendo aqui quem é que disse para eles. Agora eu imagino lá na igreja de Corinto o pessoal revoltado, né? Chloe, alguém da sua família foi cabuetar a gente lá no apóstolo Paulo, né? Usar a expressão bem nordestina. Foi entregar a gente, o apóstolo Paulo, exatamente, verso 11. Pois, meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe, aqui Paulo entregou, né? De que há brigas entre vocês. Paulo diz de quem ele teve a informação. A família de Chloe deve ter sido uma família lá de Corinto, da igreja de Corinto, que estava a par da situação e que em visita a Éfeso, que era onde Paulo estava quando escreveu essa carta, participou ao apóstolo Paulo esse problema que estava acontecendo na igreja. E isso provocou a escrita dessa carta. Pode ser também que aquela comissão que está mencionada lá no capítulo 16, verso 17, Fortunato, Estéfanas e Acaico, 3 líderes que vieram de Corinto até Éfeso, trazendo perguntas e questionamentos da igreja para o apóstolo Paulo. Eles também informaram a Paulo dessas divisões. Mas aqui ele cita somente os da família de Chloe, o que nos traz uma informação, o que nos traz aqui alguma coisa importante sobre procedimentos dentro da igreja com relação a faltas. Às vezes a gente vê e não tem coragem de assumir, chega lá e dizer, olha, isso está errado, e quem está dizendo sou eu. Às vezes o pastor ou alguém toma conhecimento, não é? Alguém, membro da igreja, diz, olha pastor, está acontecendo isso e isso. Como é que você sabe? Diz, não pastor, eu não posso dizer. Diz, mas então eu posso citar você para resolver o problema? Não pastor, eu não quero me envolver. Se você está vendo alguma coisa errada, faça como aqui. Aqui, Paulo tranquilamente, ele diz quem são as pessoas que levantaram o assunto e que provocaram isso tudo que ele vai dizer aqui. Ele não tem receio de fazer isso, e os da família de Chloe fizeram a coisa certa, levaram a questão às autoridades competentes para resolver, porque eles estavam preocupados com a situação da igreja. Então, omissão, ficar calado é pior. Quando você está vendo, se você está seguro de que aquilo é, de alguma forma, algo que prejudica a vida da igreja, é seu dever como cristão fazer como os da família de Chloe. Comunicar a quem pode resolver, se você não puder. Claro, algumas coisas você pode, às vezes uma conversa pessoal, às vezes você chamar a pessoa e você falar pessoalmente e resolve. Mas às vezes, como um caso grave como esse aqui, então precisa ser levado ao conhecimento de quem podia resolver. Os membros da igreja de Chloe, os membros da casa de Chloe disseram a Paulo que há brigas entre eles. A palavra briga é a palavra grega que aparece lá em Gálatas capítulo 5, naquela lista de obras da carne, e que é traduzida como contendas, brigas, merimna no grego. É uma palavra muito forte, é de discussão mesmo. Então, não era apenas diferença de opinião. Você vê que vem numa escalada aqui, né? Paulo começa dizendo, vocês precisam entrar em acordo. Depois diz, irmãos, eu soube que vocês têm divisões, e agora está dizendo, agora eu soube que tem briga. Então, há uma escalada aqui. Então, a coisa era realmente séria. A igreja se reunia no mesmo lugar, como eu dizia, mas os membros já estavam em hostilidade, eles já estavam sem falar uns com os outros, talvez, ou então trocando farpas uns com os outros, ou se provocando, ou discutindo entre eles, inclusive na ceia do Senhor. Nós vamos ver isso no capítulo 11, onde Paulo vai usar as mesmas palavras para dizer, quando vocês se reúnem, eu ouço dizer que há brigas, há contendas, provavelmente o assunto ia até na hora da ceia do Senhor.
Tal era o espírito faccioso que havia naquela igreja. Essas brigas, pelo que a gente vai ler em seguida, era o resultado da criação de partidos em torno dos nomes de Paulo, Apolo, Pedro e Cristo. Como ele diz aqui no verso 12: refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Cefas aqui é Pedro, é o nome aramaico de Pedro. Pedro é o nome grego. Então, aqui está ficando claro qual era a causa dessas divisões. Havia grupos que se organizaram em torno dos líderes da história recente da comunidade. O apóstolo Paulo, fundador da igreja, pastor Apolo, que foi o pastor que ficou no lugar de Paulo quando Paulo saiu, Pedro, que era o conhecido líder do colégio apostólico e da cristandade original lá em Jerusalém, e naturalmente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Grupos que não queriam se filiar ou se unir a nome de homens optaram então por criar o partido de Cristo. Esse era então o problema. E a gente fica perguntando, mas o que levou, né, uma igreja que teve uma fundação tão boa, posta pelo apóstolo Paulo, né? O que levou a igreja, em relativamente pouco tempo, de repente chegar num estado de coisas desse, em que se dividiu em torno de pregadores? Mais uma vez, é importante lembrar, eu não creio que a gente não pode deduzir daqui que é errado você ter um pregador que você gosta, ou um pregador, ou um escritor de referência, um teólogo de referência. Isso não é nada errado, isso é bom, é importante. Eu tive que ter esses homens no início da minha carreira cristã, porque senão eu estaria completamente perdido, não sabia nem para que lado ir, né, diante de tantas opções. Então, é bom que você tenha gente que sirva de referencial para você. A questão é quando você chega ao ponto, eu vou usar o termo, né, que eu não acredito que exista no meio evangélico, alguns dizem que existe, quando chega ao ponto da idolatria. Idolatria é muito forte, né? Eu não gosto de usar esse termo. Tem gente que idolatra pregador dentro do meio evangélico, né? Idolatria na Bíblia é coisa muito séria. Dá ideia de adoração, ideia de submissão, de obediência cega, e eu não penso que seja exatamente isso que acontece. O que existe é que tem muitos cristãos que escolhem um determinado pregador, um determinado teólogo, e só escutam o que ele diz e aquilo que ele referenda, e não está aberto para escutar de repente uma outra opinião, ou escutar de uma outra maneira, ou um outro homem de Deus que pensa talvez de uma maneira distinta, não é? Nessas questões secundárias, né? Nós estamos falando sempre aqui de questões subsidiárias, não estamos falando das questões centrais, porque, como eu disse, não era isso que estava em jogo aqui em Corinto. Então, não é ruim você ter. Eu até hoje me inspiro muito no Piper, no Sproul, no John Stott. Gosto de ouvir alguns pregadores brasileiros que são inspiração para mim, mas eu ouço vários deles e vou peneirando, e eu tenho aprendido com todos eles. O problema da igreja de Corinto é que eles fizeram um fã-clube mesmo, em torno de alguns pregadores prediletos, a ponto de discutirem com os outros qual deles era o maior, qual deles era o mais importante, qual deles era o melhor pregador. E quando a gente estuda um pouquinho o contexto histórico-cultural daquela época, a gente pode entender. Os gregos tinham os seus ídolos na filosofia. Eles veneravam os grandes filósofos. Corinto tinha muitas escolas de filosofia. Só perdia para Atenas. Que era a capital filosófica e o centro, coração cultural da cultura greco-romana daquela época. Atenas era famosa e Corinto vinha em segundo lugar pela quantidade de escolas de filosofia. E havia um tipo de filósofo em particular que despertava as paixões e a admiração dos gregos, que eram os sofistas. Os sofistas tinham duas características que os gregos adoravam. A primeira é que eles eram capazes de trazer argumentos e usar a lógica de uma maneira sutil, trazer raciocínios e convencimento através dessas lógicas sutis, a ponto de que o nome sofisma vem exatamente dos sofistas.
Era esse grupo de filósofo que se especializava em convencer as pessoas através de argumentação habilidosa. E a segunda coisa que eles tinham, que os gregos gostavam, era retórica. Vocês sabem que a retórica como disciplina, ela nasce na Grécia. O primeiro manual de retórica é da Grécia. Vem dentro do campo da filosofia grega. Os sofistas dominavam tão bem a arte de falar, que é isso que retórica é, que eles eram capazes de, usando frases de efeito, entonação da voz, escolha de palavras, eles podiam levar uma multidão ao choro no minuto e morrer de rir no minuto seguinte, simplesmente pela capacidade retórica. Eles sabiam manipular as emoções e os sentimentos das pessoas usando palavras. E a arte da retórica, ela se tornou extremamente sofisticada. Tem gente que usa isso hoje, e muito bem. O conteúdo é zero, mas a maneira como ele fala, o jeito como ele fala, e às vezes para ajudar, até uma musiquinha de fundo, né? Um negocinho mais escuro assim, né? Ele mexe com o coração das pessoas, mexe com a mente, as frases preparadas, frase de efeito, a gesticulação. Algumas pessoas têm esse dom natural, né? Mas os sofistas, eles eram especialistas em fazer isso. Havia toda uma arte de fazer isso, de como você podia atrair as multidões. E por que eles faziam isso? Eles iam para a praça pública, e essa era a terceira coisa, né, que eu devia dizer deles. Eles eram itinerantes. Eles ganhavam a vida indo de cidade em cidade. Eles procuravam a praça central, chegavam na praça central, reuniam uma multidão, e aí eles começavam a discursar sobre as grandes ideias da filosofia, os grandes conceitos, usando retórica e tal, e depois ele passava o chapéu. É assim que ele ganhava vida, não é? Assim que ele ganhava vida. Então, algumas pessoas têm essa habilidade natural, e aqui eu estou me lembrando particularmente do conhecido George Whitefield. George Whitefield, ele foi contemporâneo de John Wesley, que é mais conhecido do que ele. E foram amigos, inclusive, estudaram na mesma universidade. Eles fundaram juntos o Clube Santo de Oxford. Só que depois eles se separaram teologicamente. Wesley seguiu o caminho mais arminiano, mas George Whitefield era calvinista. Em termos de capacidade, de organização, Wesley era muito superior. Mas George Whitefield, ninguém batia Whitefield em retórica. E era algo natural. Tem duas histórias a respeito do Whitefield que eu queria trazer para vocês. Uma é que eles diziam, a fama dele é que ele era capaz de fazer a multidão chorar só em pronunciar a palavra Mesopotâmia. Aí a turma caía no choro só pelo jeito dele, a entonação da voz, né? Mas isso deve ser mito, fake news. Mas tem uma outra história que é verdadeira. Uma vez ele foi fazer uma campanha, ele tinha orfanatos, né? Ele mantinha orfanatos com os recursos que ele angariava. Então ele fez uma viagem, ele era da Inglaterra, durante o grande avivamento do século XVIII, ele fez uma viagem para os Estados Unidos, para pregar lá nos Estados Unidos também, foi quando ele conheceu Jonathan Edwards, todo aquele pessoal, e ele então pregava ao ar livre para milhares de pessoas, e ele costumava de vez em quando pregar um sermão para levantar ofertas, e a capacidade dele de persuadir era tão grande, que ele levantava muito dinheiro. Conta-se que Benjamin Franklin, o famoso Benjamin Franklin, que era mais um deísta do que propriamente um evangélico, ele ouviu a fama de George Whitefield, e ele disse, eu quero ver esse cidadão pregar. Aí disseram para ele, olha, ele faz um apelo, né, para dinheiro no final, para o orfanato lá, que você dá tudo que você tem e o que você não tem. E ele então, para se prevenir, deixou a carteira em casa. Foi escutar, mas não levou dinheiro, não levou nada. E o Whitefield começou a pregar. Pregou, e aí entrou na questão de contribuição. E aí o Benjamin Franklin começou a sentir aquela agonia, que aquele apelo, ele queria... De repente ele estava agarrando o cara de lado e dizendo assim, me empresta $300 que eu quero fazer alguma coisa. Essa é uma história real, para vocês terem uma ideia da capacidade do George Whitefield. Mas era um talento natural. Isso era dele, ele não precisava se esforçar para ser assim, ele nunca tinha estudado a arte, mas os sofistas sim, e os gregos apreciavam isso,
E os coríntios amavam esse tipo de coisa. Então, dá para entender. Quando os coríntios se converteram, através da pregação do apóstolo Paulo, eles transferiram para os grandes pregadores cristãos o mesmo apreço que eles tinham pelos seus filósofos prediletos, pelos sofistas. E aqui é um caso em que a pessoa se converte, mas ele traz para dentro da igreja a sua cosmovisão. É muito comum isso. A pessoa se converte, conversão geralmente é um ato de... Geralmente não, é um ato de Deus, não é? Às vezes é um processo que leva algum tempo, decorrência desse ato, mas a santificação leva tempo. Por isso que você vê gente crente na igreja, mas com mentalidade mundana. Ele é crente, ninguém nega, ele crê no Senhor Jesus, ele foi batizado, ele confessa a Cristo, mas aí ele olha para os pregadores como um mundano olha para o jogador de futebol. E ele vai fazer comparação. Ou então ele vai lidar com o dinheiro que ele tem da mesma maneira que ele lidava antes. Ou ele vai continuar tratando a sua mulher da mesma forma que ele tratava antes, porque leva tempo até você mudar a cabeça depois da conversão, até você reajustar. Antes de me converter, de cada 5 palavras que eu falava, 6 era palavrão. Deus lavou minha boca pelo Espírito Santo, mas levou uns bons 3 ou 4 meses até que eu aprendesse a falar sem usar palavrão. Leva tempo, leva tempo. No caso dos coríntios, eles transferiram para dentro da igreja aquela perspectiva mundana de avaliação de homens, pela habilidade deles, pela capacidade deles, pelo que eles podem fazer, esquecendo que, da perspectiva cristã, é Deus quem abençoa, é Deus quem usa, é Deus quem faz crescer, é Deus que usa uns mais e usa outros menos. É isso que a Bíblia ensina com muita clareza. Mas até que a pessoa perceba isso, a graça de Deus, ela vai continuar tendo essa visão mundana. Se você gostou deste vídeo e quer continuar sendo abençoado com mais conteúdos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos da Salvação. Isso ajuda você a não perder nenhum dos próximos vídeos com pregações impactantes do Reverendo Augustus Nicodemos.